Cientista brasileiro será o primeiro a fazer missão à Estação Espacial Internacional. O homem que matou o brasileiro por elogio a cachorro na Califórnia é encontrado e preso. Atenção! Pelo menos metade da água de torneira do país está contaminada com químicos perigosos. E você vai conhecer a vovó brasileira de Massachusetts, que faz sucesso com os mais de 200 mil seguidores na internet. Aquela pomadinha de canela de velho pra você. Você merece. Olá, muito boa noite. O Brasil está a um passo de fazer história no espaço, com um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos. É um professor da Universidade da Califórnia, em San Diego. No ano que vem, ele vai se tornar o primeiro cientista brasileiro a sair da órbita da Terra numa missão rumo à Estação Espacial Internacional. A repórter Eloá Orazen nos conta essa história de sucesso. Ao contrário daquele jargão jocoso que diz que o brasileiro precisa ser estudado, o cientista Alisson Muotri prova na prática que o brasileiro precisa mesmo é estudar. Foi assim, entre livros e laboratórios, que Alisson, professor da Universidade da Califórnia em San Diego, pavimentou seu caminho até o espaço. Isso mesmo, em novembro de 2024, ele será o primeiro cientista brasileiro a sair da órbita da Terra, numa missão rumo à Estação Espacial Internacional. Autoridade na área de transtornos neurológicos, Alisson embarca com a missão de realizar experimentos para descobrir maneiras de proteger o cérebro dos astronautas dos efeitos da microgravidade. As conclusões do brasileiro podem contribuir para a colonização de outros planetas. Alisson, que já é parceiro da NASA, sabe que fora da órbita terrestre, as células cerebrais chegam a envelhecer cerca de uma década em apenas um mês. O anúncio dessa missão coloca um pouquinho mais de verde e amarelo no espaço, que ganhou mais contornos semanas atrás, quando o astrônomo brasileiro Anderson Ribeiro foi homenageado com um asteroide batizado com seu nome. Ao saber da última novidade, Anderson comemorou o avanço da ciência brasileira. Com muita satisfação que a comunidade científica brasileira recebe, essa notícia de que o Alisson vai ser o primeiro cientista brasileiro a ir para a Estação Espacial Internacional. É um passo incrível, Ele vai poder representar a ciência brasileira e também trazer todo esse know-how de como se dá o processo científico utilizando a estação espacial. Então eu acredito que vai ser um jogo de ganha-ganha, onde a gente vai ter essa representação brasileira e também a ciência brasileira vai ganhar com as práticas e os métodos aprendidos ao longo dessa missão. E eu confesso que é super excitante saber que existe a possibilidade de um pesquisador brasileiro ir à estação espacial, que eu acho que é um ponto máximo da carreira de um pesquisador que esteja a sua área voltada para as pesquisas, no caso dele que é um biólogo, voltadas a condições de vida fora da atmosfera, fora da Terra, em condições de gravidade mínima. Então é incrível e eu acredito que todo cientista brasileiro deve estar super satisfeito e orgulhoso desse momento. A polícia da Califórnia anunciou que prendeu o homem que atirou a queima-roupa e matou o brasileiro Matheus Gaidos depois que ele elogiou o cachorro do homem. Eric Locke Elvira, de 22 anos, teria fugido da Califórnia com a repercussão do crime. Ele foi encontrado em Chicago e a prisão só foi possível com o apoio de agentes federais em uma operação conjunta. No dia 21 de junho, Eric sacou uma arma e atirou no brasileiro Matheus no meio da rua depois que o brasileiro elogiou o cachorro do criminoso. O Matheus foi socorrido, mas morreu no hospital. Em um comunicado, a polícia de Oakland, onde o crime aconteceu, disse que a mulher que estava com o criminoso no momento do assassinato foi identificada e já não é mais considerada uma procurada da justiça. Agora tem um rápido intervalo, pessoal, e na volta um alerta importante. Quase metade da água potável do país está contaminada, a água das torneiras. E tem também reportagem mostrando a história de um brasileiro que foi cobaia de estudos que desenvolveram vacinas contra a Covid.
Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Os ensaios clínicos são uma parte essencial no processo de pesquisa médica e contam com uma ajuda importante de voluntários. Aqui nos Estados Unidos, na maior parte dos casos, a compensação financeira pela participação é o que atrai novos colaboradores. Um brasileiro que fez parte de uma dessas pesquisas conversou com a repórter Carla Marinho. Ele foi voluntário no experimento da vacina de dose única da Johnson & Johnson durante a pandemia de Covid-19. O jornalista esportivo Conrado escolheu participar para contribuir com o avanço da pesquisa. Mas, como bom jornalista que é, ele documentou toda a experiência e compartilhou na internet. Mas aí tem uma curiosidade. Você não fica sabendo se você vai receber a vacina ou se você vai receber o placebo. A única coisa que você tem que fazer ao longo do processo, além de ir lá dentro de uma rotina para tirar sangue, eu respondia 2 vezes por semana um questionário online para dizer se eu tinha tido qualquer tipo de alteração. Aproximadamente 6 meses, eles revelaram que eu tinha tomado a vacina. Ou seja, que eu estava imunizado desde janeiro de 2021. Esse processo terminou depois de 2 anos. Os ensaios clínicos são uma parte essencial do processo de pesquisa médica. Eles tornam possível o acesso a informações valiosas sobre a segurança e eficácia de novos tratamentos e terapias. Para vencer a última etapa do processo de aprovação, esses estudos contam com voluntários, assim como Conrado, dispostos a participar da pesquisa e ajudar a avançar o conhecimento médico. O voluntário ele é primordial nesses estudos clínicos para a gente poder lançar qualquer produto com muita segurança. A história mostra que eles foram necessários. Então, a partir do momento que a gente implantou os estudos clínicos em humanos, a gente começou a ter produtos mais seguros, a gente começou a ter menos casos de intoxicação, menos casos de morte, menos casos de complicação de forma geral. Mas, na maior parte dos casos, é a compensação financeira pela participação que atrai novos colaboradores. E aqui nos Estados Unidos, berço de pesquisas importantes, o dinheiro oferecido por essa indústria tem se tornado fonte lucrativa de renda para voluntários saudáveis e ainda incentivando o mercado de cobaias profissionais. Sim, a gente recebe para fazer isso. Não foi o que me motivou, eu não sabia disso. Quando eu estou na entrevista, eu sou informado que a cada visita eu receberia uma ajuda de custo. Os testes da fase 1 são os mais lucrativos, começando em 100 por visita e, dependendo da pesquisa, podem passar dos $1.000 por mês. Mas é bom lembrar também que esta é considerada a fase mais perigosa. Existem riscos e a gente, sim, é informado. Uma das coisas que eu me lembro logo da primeira visita, o quanto que eu assinei de papel e formulário, que basicamente eu estava atestando que eu tinha consciência desses riscos. Em janeiro de 2016, o teste de um medicamento experimental para a dor foi interrompido na França depois que vários participantes desenvolveram sérios problemas neurológicos. Um homem morreu. Eu não considero ético nessa questão de compensação financeira é que, por exemplo, a pessoa pode omitir informações para o estudo clínico que comprometem a própria viabilidade do estudo clínico e comprometem a saúde dela em troca de remuneração. Tem pessoas que vivem de doar sangue, tem pessoas que vivem de participar desses estudos clínicos. Porém, eu entendo o lado da compensação financeira do tipo, você está doando o seu tempo, você está doando a sua saúde, você está doando a sua vida para participar do estudo. Tenho muito orgulho de ter feito parte disso, sobretudo por entender que depois que essas vacinas entraram aí no mercado e elas foram amplamente aplicadas, que a gente conseguiu voltar a viver numa normalidade. O que é curioso só é que isso já acabou, já tem um tempo. Até hoje eu recebo e-mail do laboratório dizendo, vamos testar aqui um remédio novo para tosse, você não está afim de vir? Eu acabo nem respondendo porque eu nem moro mais na mesma região. Atenção, comunidade! Quase metade da água de torneira daqui dos Estados Unidos está contaminada com produtos químicos conhecidos como Forever Chemicals. Por isso, as autoridades de muitos estados pedem para que não se beba a tap water ou use ela para cozinhar e até escovar os dentes, por exemplo.
O levantamento do setor de pesquisa geológica dos Estados Unidos é assustador. 45% da água de torneira potável do país está contaminada. Os cientistas coletaram amostras diretamente de torneiras que vieram de 716 poços privados e fontes públicas e descobriram que pelo menos um produto químico foi detectado em metade das amostras e, variando de estado para estado, foram contabilizados mais de 12 mil químicos diferentes que podem fazer mal à saúde. Os Forever Chemicals são uma família de químicos sintéticos que podem permanecer no meio ambiente e no corpo humano por longos períodos. A exposição a esses produtos tóxicos está ligada ao desenvolvimento de câncer, obesidade, doença da tireoide, colesterol alto, diminuição da fertilidade, danos ao fígado e supressão hormonal. Aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que os reviews são uma prática muito comum, quase que obrigatória, né? Mas reguladores estão de olho nas fraudes e tentando encontrar formas de barrar as avaliações falsas de produtos. A Comissão Federal de Comércio se reuniu para abordar o assunto e propôs uma regra que pode banir essa prática usada por pessoas que até pagam pelas avaliações positivas. Esses reviews enganosos tornaram-se um problema maior durante a pandemia, quando pessoas mal intencionadas acabaram aí se beneficiando do aumento da demanda do comércio eletrônico. A ideia das autoridades é impor multas pesadas para quem violar a nova regra que vai proibir as falsas avaliações. Mas não foi divulgado como o governo pretende rastrear esses fake reviews. No próximo bloco, atirador que matou dezenas de pessoas em ataque de ódio a imigrantes em 2019 recebe 90 sentenças de prisão perpétua. E mais, dados do governo alertam pedestres, com o maior registro de mortes por atropelamento desde 1981. O trabalho remoto, que ganhou popularidade com as necessidades da pandemia, volta ao debate. É que pela primeira vez nesses 3 anos, o número de pessoas trabalhando em casa caiu. A informação é do Departamento de Trabalho norte-americano e quem traz os detalhes desse levantamento é a repórter Cone Rocha. Apesar da queda significativa no número de trabalhadores remotos, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou que mais de 1/3 dos trabalhadores no país ainda realizam seus serviços de casa. Esse número aumenta para 50% quando se trata de profissionais que têm nível universitário. O departamento também descobriu que a produtividade daqueles que trabalham em tempo integral em casa é menor, com 2 horas e meia a menos por dia, do que quem está nos escritórios. A informação fez com que empresas aumentem as pressões para o retorno ao trabalho presencial. Levantamentos recentes mostram que essa volta está acontecendo aos poucos e que 41% dos trabalhadores do país já funcionam de modo híbrido, caracterizado pela ida do funcionário à empresa pelo menos 2 vezes por semana, um aumento de 35% em relação ao ano passado. Mas a maioria desses trabalhadores híbridos diz que, se pudesse escolher, trabalharia em casa o tempo todo, uma realidade que não é para todo mundo. Hoje, cerca de 61% da força de trabalho norte-americana não pode trabalhar de casa. São pessoas que geralmente ganham menos e não têm diploma universitário. Eu, desde novembro de 2022, que eu mudei do sistema remoto para o presencial. E eu estou muito feliz com isso, porque eu gosto muito da interação com os meus colegas de trabalho na hora do cafezinho. A gente sempre conversa, interage, e eu acho isso muito importante, porque o trabalho são 8 horas da nossa vida que a gente passa no escritório, então ele não é só a parte de trabalhar e ganhar dinheiro, mas sim de interagir, de fazer amizades. E é uma satisfação para a nossa vida poder não só interagir com os colegas de trabalho, mas também atender os clientes no escritório. É preciso cada vez mais atenção ao andar pelas ruas daqui dos Estados Unidos. É isso que aponta um levantamento do governo que relata um aumento expressivo nas mortes por atropelamentos. Os motoristas estariam mais imprudentes, principalmente pelo uso do telefone celular ao volante.
A Associação de Segurança de Rodovias dos Estados Unidos liberou os dados de um estudo que revelaram ao menos 7.500 pedestres atropelados e mortos em 2022. Esse é o maior número já registrado em qualquer ano desde 1981. Os dados mostram ainda que os atropelamentos com mortes fatais tiveram um crescimento recorde de 77% entre 2010 e 2021. O motivo seria a imprudência dos motoristas que insistem em usar o telefone celular enquanto estão ao volante. Os especialistas também responsabilizam o aumento de óbitos a velocidades mais rápidas e a falta de calçadas e outras infraestruturas para os pedestres. Nesta tarde, o atirador que matou 23 pessoas no Texas em um ataque em massa recebeu a sentença de 90 prisões perpétuas consecutivas. Patrick Crusius, de 24 anos, já havia se declarado culpado em fevereiro por planejar e executar um ataque de ódio em 2019, abrindo fogo contra dezenas de pessoas, a maioria imigrantes, em um Walmart da cidade fronteiriça de El Paso, no Texas. Na época, momentos antes do ataque, Patrick postou um discurso racista nas redes sociais que alertava sobre o que chamou de uma invasão hispânica no estado. O massacre de El Paso é considerado um dos mais mortais da história moderna do país. Além da sentença recebida hoje, procuradores estaduais ainda esperam que Patrick receba a pena de morte. Eles anunciaram que seguem trabalhando nessa ação e que o julgamento deve ser marcado para o próximo ano. Até lá, Patrick vai continuar preso. Depois do intervalo, tem um alerta para as praias de Nova York que estão registrando uma sequência de ataques de tubarão. E você vai conhecer a história da vovó brasileira de Massachusetts, que faz o maior sucesso nas redes sociais. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Autoridades emitiram um alerta para quem está pensando em ir às praias nos arredores de Nova York neste final de semana. É que nos últimos 2 dias foram registrados 5 ataques de tubarão. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que drones registraram pelo menos 50 desses animais nadando na costa. As cenas são de uma praia de Long Island e impressionam pela quantidade dos animais. Os drones têm sido muito usados em New York na tentativa de monitorar espécies e evitar ataques aos banhistas, que têm sido cada vez mais comuns. No dia deste flagrante por drones, uma menina de 15 anos foi atacada na mesma praia enquanto nadava. Só nesta semana, 5 pessoas foram mordidas por tubarões em diferentes praias do estado. Nenhum dos casos foi grave ou fatal. No verão passado, somente em Long Island foram registrados 8 episódios, fazendo com que várias praias fossem fechadas ao público. Agora, esses novos ataques, logo no início do verão, já dispararam alertas nas autoridades, que pedem para que as pessoas sejam mais atentas enquanto estiverem dentro da água. Segundo especialistas, os banhistas devem preferir nadar em grupos e tentar não se afastar da costa para evitar riscos. De olho no aumento da presença de tubarões nas praias de New York, o Escritório de Parques, Recreação e Preservação Histórica disse que, além do uso de drones, está aumentando a vigilância com a ajuda de barcos e salva-vidas. E para evitar ataques de tubarões, indicamos para sempre evitar a maré alta, crepúsculo, início da manhã, são os horários que geralmente os tubarões estão mais ativos para ataques. Evitar águas turvas, evitar ficar sozinho. A maioria dos ataques de tubarões são ocasionados porque o tubarão acaba confundindo o humano com algum tipo de animal, principalmente os surfistas, que acabam parecendo às vezes uma foca, acabam aparecendo alguns tipos de tartarugas e acabam atacando por isso. Então evitar bastante também ficar em cima de pranchas ou boias nesses locais onde possa ter ataques de tubarão. Se você observar um tubarão vindo até você, não entre em pânico. Se você entrar em pânico e bater na água, fugir, isso estimula mais ainda o ataque do tubarão. As autoridades norte-americanas emitiram novos alertas para recordes de calor de costa a costa ao longo do final de semana. A expectativa é de que as temperaturas máximas em várias cidades supere 110 graus.
Com isso, depois do junho mais quente da história, julho deve seguir quebrando recordes. É preciso prestar atenção especial em cidades do Texas, Arizona, Geórgia e Flórida. Em Washington, os residentes estão lidando não apenas com o calor, mas já há incêndios florestais lá na região, alertando também o Oregon. Bombeiros dessas duas localidades já se unem aí em esforços para combater as chamas e os oficiais avisam que as chamadas tempestades secas podem atingir ainda mais focos na região. Vou aproveitar e convidar vocês para a gente dar uma olhada nas previsões para esse final de semana. Vamos ali para o nosso mapa, gente? Olha lá no telão. Previsão é de bastante trovoadas em toda essa região de Boston, New York e também Washington. Norfolk, Charlotte, mesma coisa nessa região, máxima chegando aí a 92. Na Flórida, o tempo bastante instável, como vem sendo ao longo da semana, com sol aparecendo entre nuvens e muita pancada de chuva. Chove também em Houston, no Texas, com mínima de 79. A chuva para em Brownsville e também em San Antônio, onde a máxima chega a 99. Em El Paso, muito calor e sol brilhando ao longo do final de semana, máxima de 108. Em Albuquerque, no Novo México, 97 de máxima, com tempo encoberto. E em Phoenix, no Arizona, 112 de máxima, com bastante calor. Em Los Angeles, na Califórnia, mínima de 59, máxima de 77. E em Las Vegas, a máxima volta aí de novo para os 3 dígitos, 107 de máxima, 79 de mínima e o sol brilhando bastante ao longo deste final de semana. E agora, para encerrar essa sexta-feira, tem uma reportagem especial feita pela repórter Giovanna Locatelli sobre o sucesso da melhor idade nas redes sociais. Ela mostra a história de uma vovó brasileira que vive em Massachusetts e que começou a postar uns vídeos despretensiosos nas redes, mas conquistou uma legião de fãs pelo bom humor. Hoje, ela já acumula mais de 200 mil seguidores e faz sucesso viralizando em posts com a família. Ai, Deus! Aqui é o tempo todo assim. Na família da Dona Cleide, tudo é motivo de piada. E todo esse bom humor acabou ganhando a internet. Dona Cleide, o marido Moisés e a filha Karina são do Paraná e moram há quase 20 anos nos Estados Unidos. Eles fazem sucesso no TikTok com o perfil Os Pé Vermelho na América, um apelido bem-humorado para quem nasce no Paraná. Tudo começou na época da pandemia, com Karina organizando com os pais campanhas para arrecadar dinheiro para ajudar as famílias de imigrantes brasileiros. Os vídeos foram chamando a atenção e ganhando um toque de humor. É porque quando eles ficam com a garrafa aberta, eles batem assim, ó. A senhora é casada ou viúva? E a brincadeira foi ficando séria. Os vídeos, cada vez mais divertidos e engraçados, foram conquistando mais e mais seguidores. Gente, eu vou ensinar vocês a fazer o teste do Covid em casa. O vídeo bombou e de uma hora para outra alcançou milhares de compartilhamentos. A partir daí, o sucesso só aumentou. Hoje, Dona Cleide, seu Moisés e Karina têm quase 206 mil seguidores e com vídeos que ultrapassaram 4 milhões de visualizações. Para mim, a felicidade. Eu sempre fui festeira, eu sempre fui de dar muita risada. E esses vídeos têm feito muito para mim. Para nós foi uma surpresa, surpresa mesmo. De um dia para o outro, sai pela rua e a turma grita, ó, velhinho do TikTok. Ai, que festa linda! Ai, que morro do Guará! Karina herdou o bom humor dos pais. Ela faz uma caracterização da socialite Narcisa. O sucesso foi tanto que a própria Narcisa mandou uma mensagem para Karina no dia do seu aniversário. Felicidade, muita saúde, paz, amor, luz, sorte. Que legal, né? Receber uma mensagem da Narcisa. Não, foi o maior presente no dia do meu aniversário. Narcisa, ai que loucura, ai que tudo, ai que Narcisa, ai que Record. E as campanhas solidárias continuam. A família mandou fazer esse boné com a marca do perfil no TikTok para vender. E todo o dinheiro arrecadado com a venda do boné vai para ajudar famílias brasileiras de imigrantes. A ajuda vai também para o Brasil. O vídeo que mostra o trote que Karina deu na sua ex-babá já alcançou quase 850 mil visualizações. Com todo esse sucesso, Karina vai poder reformar a casa da ex-babá. Ó, dia 12, não se esqueça que dia 12 é dia dos namorados.
Seu Moisés conta que toda essa brincadeira de virar digital influencer acabou unindo ainda mais a família. A Nica quebra pedra e aquela pomadinha canela de véio pra você. Você merece. E isso uniu a família também? Claro, opa, aí sim que uniu. Uniu bastante mesmo. Tá com a principal, que é a Karina e minha velhinha. A Karina, se não for na casa dela no domingo para eu gravar, eu tô morto, então... Tá demitido. Tá demitido. Que família deliciosa, gente. Um beijo, Dona Cleide, seu Moisés e Karina. Sei que vocês gostam de viralizar na internet, mas espero que vocês gostem também de viralizar aqui no Jornal Américas no Ar. Bom, e é com essa reportagem que a gente se despede de vocês depois de mais uma semana de companhia. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Aproveitem o final de semana e fiquem agora com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite, gente.